Olá, começa agora mais um Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Previdenciário e Civil, e hoje abrimos as portas para uma reflexão urgente: o limite do trabalho e o direito ao cuidado. Até que ponto a nossa força de trabalho pode ser exigida antes que se torne uma violação da nossa própria existência? E para tratar nesse tema conosco, no bloco Conexão Jurídica, eu recebo a doutora Janine Scaglione Reis, advogada especialista em Direito do Trabalho, e a nossa comentarista, doutora Rogéria Bueno, advogada previdenciária. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante que é o direito ao cuidado, os limites do trabalho, um assunto impactante tanto para empregadores quanto para empregados. Muito obrigada mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, doutora Janine. Tenho certeza que esse tema é muito relevante, atual, né? E vamos desbravar esses temas. Doutora Janine, a Lei 15.377 de 2026 trouxe algumas mudanças para as empresas. Isso significa que o empregador ele precisa cuidar da saúde do empregado ou apenas prevenir, orientá-lo? Poderia esclarecer melhor para nós? Essa pergunta é bastante importante porque é uma lei atual e que os empregadores devem estar atentos, já que desde o início de abril deste ano ela já está em vigor. Então, agora a empresa ela precisa informar os empregados sobre campanhas de vacinação, sobre câncer de próstata, de mama e de colo do útero. Então, mais do que simplesmente informar, as empresas precisam conscientizar, promover ações de conscientização para que, de fato, os empregados eles fiquem cientes a respeito dessas doenças. Não deixa de ser uma forma de cuidado, mas a lei prevê que é para informar e promover ações de conscientização. Inclusive, é importante ressaltar que a empresa ela não vai obrigar o empregado a se vacinar ou a fazer exames. Ela tem o dever de promover ações de conscientização. E também tem o dever de informar sobre a possibilidade de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para que os empregados eles possam buscar exames preventivos sem prejuízo do salário. Então, outro ponto também importante é que se as empresas elas não se atentarem sobre essa alteração legislativa, isso pode gerar um passivo para elas no futuro, bem como elas podem sofrer autuações do Ministério do Trabalho. É muito importante essa lei, na verdade, em conjunto com o direito previdenciário, ela está tentando reduzir os auxílio-doença ou auxílio acidentários e também tentando evitar que a empresa tenha aquela questão ali da ação regressiva. Então, em conjunto, o direito do trabalho geralmente trabalha também com o direito previdenciário, é nessa questão que essa lei vem para proteger o trabalhador nessas questões aí da vacinação e também do câncer de mama, de próstata, nesse sentido, né, doutora? Sim. É importante também lembrar que uma empresa que negligencia a saúde do seu empregado, ela também compromete os cuidados com os seus dependentes, e ferindo o princípio da solidariedade familiar. Né, doutora? Doutora Janine, como isso se reflete no dia a dia? O trabalhador ele pode se ausentar para cuidar da própria saúde, ou cuidar da saúde dos filhos, sem sofrer nenhum prejuízo? Então, a legislação, a consolidação das leis do trabalho, ela prevê hipóteses de ausência sem desconto salarial. E eu volto a citar a questão da realização de exames preventivos para câncer, que essa lei, ela impõe o dever de informar, mas esse direito já era previsto. E também tem a possibilidade, então, dele se ausentar por 3 dias para fazer exames preventivos a cada 12 meses. E também tem as consultas médicas, que é também bastante comum de acontecer, e a empresa deve aceitar, então, esses atestados válidos, e aí sem sofrer o empregado prejuízo. E também é importante salientar que é uma dúvida bastante comum, se eu posso acompanhar o meu filho menor em consultas médicas. E a lei prevê a possibilidade de 1 dia por ano para acompanhar filhos menores até 6 anos de idade
então os pais podem acompanhar o menor em consultas médicas. Inclusive é um ponto interessante porque sofre bastante crítica, afinal, nenhuma criança, né, vai precisar ir ao médico apenas uma vez. Infelizmente, a legislação poderia estar um pouco mais avançada, mas eu preciso dizer que os juízes, os tribunais, eles estão um pouco mais flexíveis em relação a esse ponto. Claro que tem que ver cada caso a caso, para que o empregado, então, não tenha um desconto salarial ou até uma demissão por justa causa por faltar para cuidar do filho. Um exemplo que eu trago é do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, em que decidiu uma reversão da justa causa devido a uma mãe ela ter que acompanhar o filho hospitalizado e ela sofreu a justa causa. O tribunal reverteu por entender que é preciso valorar a dignidade da pessoa humana, a proteção do menor. Então, os juízes, os desembargadores compreenderam que o cuidado com o menor e o acompanhamento de um filho que está hospitalizado justifica as ausências. Então, isso é um ponto bem interessante de ser chamado a atenção, mas eu volto a reiterar que é preciso avaliar cada caso. E é importante também ser dito que o acompanhamento do filho ao médico é um direito que é decorrente do poder familiar que esses pais exercem, previsto pelo artigo 1634 do Código Civil. Então, vocês pais que estão nos assistindo, saibam que é muito importante vocês levarem seus filhos ao médico e saber também que essa lei ela vem para flexibilizar isso e alertando da importância da questão da prevenção, que isso é muito importante, prevenir o empregado também, né? Não só a questão dos seus filhos, mas da própria saúde, porque antes da gente cuidar de alguém, é preciso que a gente cuide de nós mesmos, né, doutora? Exatamente. E, doutora, quando a empresa começa a impor dificuldades nessas situações, como identificar o limite entre o poder de direção e uma conduta abusiva em relação à saúde do trabalhador? Também muito interessante essa pergunta para evitar abusos. Sabemos que o empregador ele tem o poder de comando, de controle disciplinar. No entanto, ele precisa estar atento ao que dispõe a legislação, bem como a norma coletiva a respeito das ausências que podem ser justificadas e não descontar do empregado. Então, no momento em que o empregador ele desconta um atestado válido do empregado, que ele pode se ausentar sem prejuízo, ele está agindo de forma ilícita. E isso pode ensejar, inclusive, em repercussão em condenação trabalhista. O empregado ele pode entrar com uma rescisão indireta, ele pode entrar com pedidos indenizatórios, então é importante estar atento a aceitar esses atestados que são válidos, a verificar a convenção coletiva para os empregadores estarem atentos ao que dispõe a norma da categoria do empregado, porque muitas vezes essa norma elastece o que a própria lei prevê. Então, esse é o ponto, tem que ficar atento. Na verdade, essa questão ali também de não deixar o trabalhador fazer um acompanhamento médico está indo também contra a Previdência, uma vez que tu prevenindo as doenças, tu tem menos chance de ter um benefício previdenciário, um auxílio-doença, ou um auxílio, de repente, até um auxílio acidentário, né? Porque às vezes quando tu tá muito esgotado, também tem a questão psicológica que envolve isso. E também é importante ser dito que quando o poder de direção da empresa impede esse convívio, o cuidado familiar, fica caracterizado o abuso de direito. Então, isso pode ser passível, inclusive, de uma reparação aí por danos morais, né? Então, é importante essa colocação aí para ficar um alerta aí para essas questões. Doutor, e esse tema se conecta com a nova NR1, que trata dos riscos psicossociais. O que de fato passa a ser exigido das empresas? Sim, até voltando um pouco à nova lei 15.377 de 2026, que fala sobre o dever das empresas informarem de promover ações vinculadas às diretrizes do Ministério da Saúde, ela, de certa forma, se conecta com a nova redação da NR1, que, de certo modo, se resume ao cuidado maior com o trabalhador, né? A prevenção com o trabalhador.
A NR1, norma regulamentadora, ela estabelece diretrizes de saúde e segurança para os trabalhadores no trabalho. E de modo que as empresas elas devem estar incumbidas de fazer um programa de gerenciamento de riscos. E essa nova redação que traz os riscos psicossociais, que agora devem ser incluídos nesse programa de gerenciamento de riscos, é para as empresas avaliarem, diagnosticarem, fazerem mapeamento sobre os riscos do ambiente do trabalho relacionados à saúde mental do trabalhador. Por exemplo, verificar se há um excesso de pressão para cumprimento de metas, que isso pode afetar a saúde do trabalhador mental, né, a saúde mental, e também não deixa de ser uma saúde física também, né, que muitas vezes nós cansando mentalmente, o corpo também verifica essa situação e cansa também. Então, também outro exemplo é quando há muita cobrança de cumprimento de horas extras. Então, tudo isso tem que ser avaliado e a nova redação da NR1, que vai estar em vigor a partir de 26 de maio de 2026, ela prevê isso. Então, a obrigação das empresas agora colocarem esse mapeamento de riscos, os riscos psicossociais, como na cultura da empresa e de forma concreta, sob pena de sofrer autuações do Ministério do Trabalho e demanda trabalhista também. Que bacana. Até porque, na verdade, como está crescendo o número de afastamentos por auxílio-doença, por causa também do burnout, outras coisas de depressão, essa NR1 veio para tentar diminuir esses riscos e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Então, é nesse sentido, e tomara a Deus que realmente essa NR1 seja cumprida pelas empresas. E esses riscos psicossociais, eles não ficam somente na porta da empresa, eles entram para dentro da casa do trabalhador. E muitas vezes o estresse ocupacional, ele acaba gerando conflitos entre a família, aumentando o número de divórcios, né? E aí acaba, é um círculo vicioso, a gente acaba influenciando todo aquele âmbito familiar com relação à questão de um estresse ocupacional advindo do ambiente de trabalho. Doutora, quando o ambiente de trabalho ele se torna prejudicial à saúde mental, podendo levar ao burnout, o que acontece com o contrato de trabalho? Em relação ao burnout, é uma realidade bastante corriqueira, infelizmente, e essa doença ela está relacionada ao trabalho. E ela é também chamada como a síndrome do esgotamento mental. No momento em que é constatada essa doença do trabalhador e ele deve se afastar do trabalho por mais de 15 dias, ele vai ser encaminhado ao INSS. A partir do 15º dia, ele já vai ser encaminhado ao INSS para afastamento previdenciário. Isso vai ter repercussão também, pode ter repercussão para os empregadores que futuramente podem ser demandados para indenização moral, até material pela incapacidade laboral do trabalhador. E também esse trabalhador constatado a doença ocupacional, ele vai ter a estabilidade provisória no emprego, que também as empresas devem estar atentas. Por isso que é tão importante as empresas observarem a legislação e as normas, principalmente agora essa norma regulamentadora, para que seja incluído de fato o cuidado com a saúde mental do trabalhador no ambiente empresarial. E, na verdade, quando a gente fala em burnout, vai ser tipificado como auxílio acidentário. Por isso que ele tem essa estabilidade e não é um auxílio doença comum, porque é uma doença que vem do trabalho. E naquela questão ali que o INSS também pode ter uma ação regressiva contra a empresa porque ela não cuidou desse trabalhador e ela está onerando o INSS. Então, é nesses casos aí que a empresa deve ter realmente mais cuidados com o empregado para não ter essa ação regressiva. Em casos de adoecimento mental grave, esse trabalhador pode ficar até impossibilitado de exercer os atos da vida civil, até mesmo exercer a guarda dos seus próprios filhos, o que demanda bastante arranjo familiar, às vezes, né, uma guarda provisória, ou até mesmo fica também impossibilitado de poder exercer a gestão do próprio patrimônio familiar. Então, é muito importante essa prevenção, né, para que não se chegue até esse ponto.
Antes mesmo de um adoecimento mais grave, práticas como cobranças excessivas, metas inalcançáveis e contato fora do expediente de trabalho já podem ser consideradas ilícitas? Com certeza, isso caracteriza um abuso do empregador, tendo em vista que a imposição de metas fora dos limites, claro que o empregador ele pode colocar o cumprimento de metas, mas tem que ser dentro de uma razoabilidade, proporcionalidade, nada desumano. No momento que isso ultrapassa limites, assim como ultrapassa qualquer limite de jornada de forma excessiva, isso vai criar, é um ilícito e vai criar consequências jurídicas. Possivelmente vai ter um empregado que vai procurar a justiça para entrar, por exemplo, uma rescisão indireta, que é a chamada rescisão por culpa do empregador. É como se o empregado estivesse demitindo por justa causa o empregador por cometer irregularidades graves dentro do contrato de trabalho. Então, as empresas, o empregador, os gestores, eles têm que ficar atentos também para essa situação de que o excesso pode criar consequências negativas para a empresa. Além do que, voltando ali, que essas cobranças excessivas também podem ter afastamento por depressão do empregado. Um caso mais leve ali do burnout, desencadeando primeiro uma depressão. Então, é importante o trabalhador ficar atento a isso, né? Para não chegar nesse agravamento da situação dele de saúde. E esse contato fora do expediente, ele é uma invasão de domicílio moral da família, porque ele acaba sequestrando aquele tempo de lazer e afeto que aquele trabalhador poderia dedicar aos seus filhos, né, ao seu ambiente familiar. E quando entram questões familiares, doutora, quando a necessidade de cuidar de filhos, até que ponto a empresa deve flexibilizar a jornada ou as condições de trabalho? Então, como já referido no tópico anterior, em relação às faltas justificadas, a legislação ela prevê a possibilidade de ausência, assim como se o trabalhador tiver que se ausentar do trabalho por questões de doenças, as empresas, os empregadores, eles devem aceitar o atestado, desde que seja válido. E também tem a possibilidade de acompanhar o filho de até 6 anos, uma vez no ano, para consultas médicas, e também tem que observar a norma coletiva. Isso é muito importante porque a norma, às vezes, ela é mais abrangente, é mais benéfica que a própria legislação. E, além disso, o que se tem percebido é uma flexibilização do judiciário para redução da carga de horário do trabalhador ou até uma alteração de turno nos casos em que há um menor, há um filho com autismo, por exemplo. Então, as chamadas mães atípicas, elas podem procurar o judiciário para tentar realinhar os seus horários com os horários de acompanhamento do filho, né? Que a gente precisa ter a consciência, e as empresas também, que é delicada a situação e, normalmente, cuidar de um filho com autismo, ele requer uma atenção muito maior e um cuidado multidisciplinar. Então, claro que tem que ser avaliado caso a caso, mas há uma flexibilização, uma tendência por causa da proteção ao menor, à dignidade da pessoa humana. E, doutora, quando o trabalho começa a invadir a vida pessoal de forma mais intensa, surge o chamado dano existencial. E o que caracteriza esse tipo de dano? O dano existencial, ele é um dano que, além do dano moral, que já é largamente conhecido, ou estético, temos o dano existencial. O dano existencial, ele é o impedimento do trabalhador ao convívio social, familiar, ele está impossibilitado de sair para fazer uma atividade de lazer ou de praticar a sua religião por causa de uma excessiva prestação de horas extras, que foge da realidade, que foge do humano. Então, ele está propenso a, no futuro, pedir uma indenização por dano existencial, tendo em vista essa conduta ilícita da empresa. E também, tendo em vista a prestação contumaz de horas extras, inclusive ele pode também pedir uma rescisão indireta do contrato. Perfeito. É interessante, né, doutora? São várias coisinhas ali que vão se desencadeando, que levam, de repente, esse empregador a ter outro direito. Então, a importância de consultar um advogado trabalhista nesse caso. Exatamente, bem ponderado. Temos visto um aumento dessas condenações da Justiça do Trabalho, né, doutora? E elas precisam ter uma função de educar e prevenir abusos?
Com certeza, além da condenação em dano existencial, ela provocar uma compensação, ou pelo menos uma tentativa de compensação para esse trabalhador, também serve como medida pedagógica para evitar que as empresas reiterem nessa prática. Na verdade, né, doutora, essas indenizações pedagógicas, infelizmente, ainda não são realmente pedagógicas, porque o valor que o judiciário vem atribuindo para a empresa não reflete realmente no bolso. Se fosse um dano realmente mais extensivo, poderia ser que esse empregador cuidasse mais do seu trabalhador. E condenar esse excesso é proteger a dignidade da pessoa humana, né, no âmbito familiar. Então, é muito importante isso. E, doutora, no cenário atual de trabalho híbrido e remoto, como equilibrar produtividade e o direito à desconexão sem ultrapassar os limites legais? Em relação a esse aspecto, é um tema bastante atual, porque nós estamos vendo que a realidade é o trabalho home office. Muitas pessoas, trabalhadores estão trabalhando em casa, e é preciso que esses trabalhadores, eles cuidem do seu tempo, na sua jornada, porque não é porque estão em casa que eles estão num trabalho limitado, dá uma falsa percepção que eles estão descansando e não. E, por outro lado, mais ainda, o empregador ele tem que estar alinhado com os limites do empregado, a ponto de não adentrar numa esfera que ultrapassa os limites. E, por exemplo, quando o empregador ele liga ou chama para alguma atividade o empregado, inclusive fora do expediente, como se estivesse em casa e à disposição, isso já configura um ilícito e ele já está adentrando numa esfera abusiva ali do ambiente do empregado. Então, tem que traçar a jornada de trabalho, enfim, e lidar com essas questões para ter o equilíbrio ao direito à desconexão. Doutora, o lar, ele deve voltar a ser o santuário de afeto, porque esse direito à desconexão é, acima de tudo, o direito de estar presente no convívio familiar. Isso tem que ser preservado e respeitado pelo empregador. Como vimos hoje, o trabalho existe para servir a vida e não o contrário. Proteja a sua saúde, cuide da sua família e não abra mão do seu direito à desconexão. Doutora Janine, foi um privilégio contar com seu conhecimento, a sua expertise hoje, alertando as famílias de empregadores, os empregados também dos seus direitos. Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, até que a doutora deixasse o seu arroba para o pessoal que está nos assistindo. Eu agradeço, foi uma felicidade estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre o direito do trabalho. O meu arroba é Reis e Palavro Advocacia. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada, doutora Rogéria Bueno, pelas suas pertinentes colocações no âmbito do direito previdenciário. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Luciana. Muito obrigada, doutora Janine. Foi excelente essa sua participação. Adorei esse tema aqui que se conecta tanto com o direito previdenciário. E me sigam lá no Rogéria Bueno ADV. E para você que nos acompanhou e ficou com alguma dúvida, mande para o arroba que está aparecendo aí na tela, @Vidas e Direitos. Que o aprendizado de hoje ajude a você a estabelecer seus próprios limites e a exercer seus direitos com consciência. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.